Muito boa tarde a todos, chamo-me Rita Bessa. Sejam bem-vindos ao Salão da Fênix, o nosso, o vosso podcast. E esta introdução, pessoal? Oh, ela, Jesus. Eu gostei bastante, por acaso. Esta Rita é uma craque. Tem não talento, é é talento puro. Talento puro. puro. Pessoal, a Rita é uma miúda do 9º ano da Escola Secundária de Paredes que quer ingressar em jornalismo. Epá, e é espetacular ver este pessoal, ainda por cima com tanto talento, a começar pelos seus sonhos, não é? Começar pelos seus sonhos e temos a oportunidade de dar a oportunidade. Exatamente. O que é ainda mais gratificante. É uma oportunidade ao quadrado. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso e ao vosso podcast. Exatamente. O meu nome é João Pires, caso não saibam. Agora fazemos nós a introdução. O meu nome é Eli Silva e mais um dia a aturar aqui este jovem. Então, e essas férias de verão, como é que foram? Como é que vão? Como é que foram? Como é que está vão? calado. Estão bem. Este é aquele típico rapaz que me liga a meio da tarde. Olha, estou aqui a passear a pé. Só para meter nojo. Só pode ser por causa disso. Estou aqui a passear a pé, estou aqui em Paredes, andar a pé. Tens uma vidinha de luxo, tu. Sabe, eu vou-lhe explicar. É que ele tirou a carta de condução e eu agora quero-me aproveitar dele. Mas ele faz-se difícil e tal. Já te disse que eu estou ocupado. Estou sempre ocupado. Pois é. E, pessoal, como eu disse há bocado, a Rita é uma rapariga que era na Escola Secundária de Paredes. Portanto, na escola nós andamos 6 anos, não é assim? É verdade. E que acabou. O teu percurso foi bom? Foram 6 longos anos. Vai deixar saudades. Acho que sim. Vai deixar saudades. Eu queria estagnar. Não queria ficar. Querias cá fazer um 10%. Não, mas queria voltar atrás no tempo. Às vezes dá vontade. Era menos responsabilidade. É verdade. É tudo mais tranquilo. É verdade. E é exatamente relacionado com a escola que nós hoje trouxemos quem trouxemos, não é? É verdade. Hoje trouxemos aqui, mas eu tenho antes disso uma questão para te fazer. Como é que tu queres tratar o nosso convidado? Nossa convidada. Pois é, pessoal. A nossa convidada de hoje é com muito orgulho que eu digo que é a minha avó. E quem é que é então a minha avó? É verdade. Temos hoje connosco a doutora Isabel Alves Pereira, que é licenciada em Línguas e Literatura Modernas de Inglês e Alemão, tem bacharel em Filologia Germânica. Está bem escrito? E dizem que o alemão é que é complicado. Exatamente. É professora de inglês e alemão, chegou a lecionar português e mesmo francês no início da sua carreira. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, doutora Isabel. João. É um prazer estar aqui. É sempre bom estar com gente jovem. E para mim é um bocado regressar assim aos tempos em que eu ainda dava aulas. Uhum. Não é? Agora, pronto, estou mais avó. Sou mais avó do que propriamente professora, claro. Embora tenha continuado claro. Com algumas tarefas ligadas ao ensino. Nomeadamente a mim, que eu chateava a minha avó com inglês. Não chateavas. Eu, se calhar, aborrecia-te mais ao perguntar se precisavas de ajuda. Era pior se fosse o alemão. O alemão é que é mais chato. Não, o alemão é interessante e o alemão aprende-se bem. Mas já vamos falar aprende-se disso. bem. Já vamos falar disso. É uma questão. A primeira pergunta, relacionada ainda com a tua formação, é o seguinte. Bem, nós vivemos em tempos diferentes dos tempos enquanto formaste, não é? E eu queria te perguntar o seguinte. O quão difícil era naquele tempo alguém conseguir obter formação e enfim, como é que esse acesso, essa facilidade com que uma pessoa consegue obter formação foi variando ao longo dos tempos? Ora bom, era difícil mais por questões económicas. Não tinha toda a gente acesso ao ensino como tem hoje. Claro. O ensino obrigatório era, eu vou a reportar-me a 1970, eu comecei a trabalhar em 72, que foi quando a escola aqui abriu. Era obrigatório só até ao 6º ano. Uhum. Portanto, e a maior parte, ainda havia um índice de analfabetismo muito elevado na nossa sociedade, principalmente entre as mulheres. Uhum. E as pessoas davam mais valor ao trabalho do que ao ensino. Tinham pouca cultura
e isso fazia com que não se sentissem muito incentivados para ir para as escolas. Só depois, mais tarde, com o 25 de Abril, é que as coisas mudaram um pouquinho. Claro. E houve então aí um correr em massa ao ensino. Claro. Mas sentiu algum tipo de repressão por ser antes do 25 de Abril? Mesmo a nível de ensino, a nível de estudo? Repressão, eu se calhar não usaria a palavra repressão. Agora, não tinha, como eu dizia, o mesmo acesso, porque tudo era a pagar. Claro. Portanto, muitos pais não tinham possibilidades de deixar os filhos. Para a classe mais Era beneficiada, só claro. para quem podia, não é? Para quem Exatamente. tinha posses. Agora, era diferente, porque a própria sociedade estava muito educada para ser passiva. Não havia educação política, as pessoas, como eu disse, muita gente ainda era analfabeta, as pessoas não tinham grandes conhecimentos e, portanto, não sentiam essa necessidade de aceder ao ensino e não criticavam, não tinham espírito crítico. Claro. Faltava-lhes essencialmente o espírito crítico, não estava desenvolvido. Portanto, também não Estava- tinham Não. conhecimentos para isso, não é? Não era só isso, é que nós éramos educados para ouvir e calar, Pois, para obedecer. exato. Tínhamos que obedecer e não nos era despertado em nós todas as potencialidades que o ser humano, que os jovens então têm, não é? Claro. E éramos ensinados que se tinha que obedecer aos mais velhos, respeitar os mais velhos, os professores, os nossos superiores, como diziam. Aliás, a própria religião também dizia assim, não é? Respeitar pai e mãe e outros legítimos superiores. Sim, sim. E aí especificavam logo pais, os professores, os padres. Éramos assim ensinados a não a respeitar. E o respeitar é muito bom, não é? É muito bom. Mas, no fundo, também não tínhamos a Liberdade. liberdade de poder questionar muito. Claro. E por Nós vezes- não E falávamos poder dar a opinião. e poder dar E opinião. dar opinião não é faltar ao Nós, respeito. pois não, mas na sala de aula muitas vezes nós tínhamos que estar calados e ouvir, fazer os exercícios que nos mandavam, portanto obedecer. Não tínhamos aquela liberdade de poder questionar. Eu ainda me lembro que mesmo em Coimbra, eu comecei os meus estudos em Coimbra, e houve no fim de uma aula teórica, um aluno que foi fazer uma pergunta ao professor. E subiu o estrado, o professor estava sempre no estrado, não é? Para estar assim um pouquinho acima dos alunos. Subiu o estrado e foi questionar o professor, pôr-lhe uma dúvida. Sim. E o professor simplesmente disse: o senhor atreve-se a vir questionar-me no fim de uma aula teórica? Quer dizer, isso é impensável nos nossos tempos, não é? Que um professor possa reagir assim. Um professor até gosta, a maior parte das vezes, que o aluno questione, que levante questões, que levante dúvidas. É o próprio professor que solicita, não é? Que solicita. E de facto não era essa muito a prática. Era mais uma prática de eu transmito conhecimento, tu vais para casa, estudas, e depois eu vou questionar-te sobre aquilo que te ensinei e tu vais responder. Claro. Desculpe, e se me permite perguntar, como começou a lecionar antes até do 25 de Abril, ou seja, no tempo de ditadura, foi-lhe incutido alguma coisa para que fizesse referência ao salazarismo naquela altura? Não. Por acaso é interessante. Para o ensino em si, Os percebe? próprios manuais, pronto, estavam orientados de uma certa maneira Claro. e estavam, portanto, sujeitos às regras do Estado Novo, não é? Pronto. Mas foi interessante que eu tomei posse aqui em Paredes. Na altura era
secção liceal do Liceu Nacional Garcia da Horta. Ainda não havia escola, não se chamava escolas secundárias, havia liceus e havia escolas técnicas, comerciais e industriais. Os liceus estavam direcionados para o ensino superior, portanto, para continuar os estudos, para o prosseguimento dos estudos. As escolas técnicas estavam mais direcionadas para o mercado de trabalho. E eu, quando tomei posse, foi o vice-reitor que me deu posse, que era Horácio da Mesquita e Melo, era o vice-reitor cá na secção liceal, e nós tínhamos que fazer um juramento. Quando tomávamos posse, tínhamos que jurar que não éramos comunistas, que não uma série de coisas, etc. E ele, ao dar-me posse, disse, olha, esta parte passamos adiante. Portanto, eu só tinha que dizer que ia exercer a minha profissão com seriedade e, portanto, com... Esse já não tem nesse momento até hoje, não? Não me lembro, não sei, porque eu nunca mais tomei posse. Depois passei a professora efetiva e isso era todos os anos, se tomava posse enquanto não se era efetivo. Mas ele foi muito interessante, foi simpático. Ele disse logo, não, olha, isto aqui passa adiante, isto aqui não precisa de dizer. Portanto, não tinha que jurar que não pertencia a nada que fosse como eles exigiam, que de facto se fizesse, não é? Claro. Portanto, não me senti, nesse aspecto, não me senti nada pressionada. Exatamente. E acho que, aliás, o ambiente aqui na escola, no liceu, eu vou-lhe chamar de liceu, que era o que era na altura, o ambiente no liceu, eu considero que era um bom ambiente. O vice-reitor era uma pessoa compreensível. Claro que, atenção, que nessa altura o vice-reitor era quase um senhor todo-poderoso, porque o ensino estava centralizado no Ministério da Educação e os reitores, os diretores eram os representantes do Ministério da Educação e tinham poder. Tinham poder. Portanto, eles podiam decidir. E nós sentíamos que tínhamos algum apoio do reitor. Portanto, mesmo em relação a qualquer aluno que infringisse regras, o vice-reitor resolvia um pouco. Claro que isso não tira de que. E não pensem que os jovens de antes eram muito diferentes dos jovens de agora. Porque eram jovens. Apesar de não estarem politizados, apesar de não se ter incentivado o espírito crítico neles, porque não tinha. E, de facto, nesse aspecto eram mais passivos, não é? Não tinham a vivacidade, mas tinham na mesma aquela vontade de se afirmar e de dizer eu sei, eu posso, eu sou gente, eu sou... É característico. É próprio da idade. Exatamente. Isso é próprio da idade, não é? Agora, de facto, não estava explorado o espírito crítico deles. Portanto, eles iam ter de aprender muito. Mas isto vinha a propósito de eu dizer, não se pense que eles todos se portavam muito bem. Na generalidade, sim. Mas havia sempre aqueles que queriam afirmar-se. E o professor era respeitado, como ainda hoje é, conforme a competência que ele tem. E conforme a forma como ele trata os alunos. Se o professor respeita, é respeitado geralmente. Portanto, os alunos respeitam quem os respeite. E respeitam também quem é competente. E eu penso que vocês também devem ter sentido isso. Quando um professor é competente, quando um professor mostra que sabe, que domina o assunto que está a ensinar e que sabe transmitir o conhecimento, também que sabe ensinar, não é? Aí os alunos respeitam. Porque é do nosso interesse aprender, não é? Do vosso interesse. Portanto, nesse aspecto, as coisas não mudaram muito. Agora, eu sinto que os jovens hoje são muito mais críticos. E isso é bom, para mim é espicaça, não é? Qualquer aluno que vem assim com um espírito mais crítico
que pergunta e que é curioso e quer saber, isso também incentiva o professor. Porque o professor também não quer estar perante uma turma amorfa. A dúvida gera o conhecimento. Exatamente. E o próprio professor em si quer se sentir também útil, digamos assim, Exatamente. não é? E ter algum desafio na sua carreira. Exatamente. É sempre a mesma coisa. É, exatamente. E às vezes os alunos mais difíceis, aqueles mais problemáticos, porque há sempre uns casos problemáticos, não é? Esses às vezes são os que nos desafiam mais e que nos incentivam mais a trabalhar com eles. Embora também possa acontecer que um professor, sentindo essa vontade de acompanhar mais aquele aluno, porque sente que ele, no fundo, está a solicitar maior acompanhamento, não é? Com essa atitude, por vezes o aluno acaba por pensar, aquele professor embirrou comigo, está sempre em cima de mim, como costumam dizer, não é? Sim. Mas, portanto, é difícil medir esta atitude de estar em cima do aluno, claro, ou não, porque ele pode entender isso como um embirrar. Eu lembro-me que muitas vezes eu solicitava mais um determinado aluno porque não gostava que ele ficasse para trás. Eu nunca gostei de deixar alunos para trás. Eles interpretam isso de outra maneira. E eles podem interpretar isso. Claro. Pronto, a professora embirrou comigo. Eu assim, eu não embirrei nada. Eu só que não quero é deixar-te para trás, quero que tu me acompanhes, quero que tu vás com os outros para a frente. Mas pronto, depende. Estavas a falar há bocado como o ensino mudou antes e após o 25 de Abril. Isso é um tema bastante interessante e é um tema dos quais nós íamos pegar até. Sim, bem, falaste que antes as escolas não estavam organizadas como nós temos agora, por exemplo, escola secundária, escola básica, havia as duas entidades que referiste. Bem, eu gostava então de perguntar como é que, a nível estrutural, o ensino mudou antes e após 25 de Abril. Isto é, como é que essas escolas passaram então ao modelo que nós temos hoje em dia? Isso considera uma evolução ou uma regressão? Claro que é sempre uma evolução, em geral. Mas uma evolução positiva ou negativa? Sim, uma evolução positiva ou negativa. Não, eu acho que o sistema de ensino está sempre a tentar melhorar, embora também acontece que há muita experiência no sistema de ensino. Vive muito de experimentar novos caminhos e, por vezes, essa experiência, esse constante experimentar, por vezes não beneficia muito, porque está sempre a mudar, sempre a mudar. São os alunos. Os alunos e os próprios professores. As pessoas têm de acompanhar, porque o professor não pode julgar que eu saí da universidade, eu estou formado, eu sei tudo e eu agora já não preciso estudar mais. Mentira. Mentira. O professor tem de estar constantemente a estudar, tem de estar constantemente a atualizar-se. E nós sentimos isso mais desde que, reparem, eu comecei a ensinar numa altura em que havia televisão e nem havia televisão o dia todo. Havia televisão só uma parte do dia. Havia um canal de televisão, depois abriu a RTP2, pronto. Depois passaram a haver 2 canais e começou a abrir, ele primeiro era só à noite, depois começou a abrir às 2 da tarde. Mas era um deles que abria. Portanto, mas nós só tínhamos a televisão, não havia telemóveis, não havia computadores. Não havia nada disso, não é? Eu lembro-me quando apareceram as fotocópias, porque nós tínhamos, antes de fazer, para fazermos o teste, fazíamos em stencil, aquilo ia para uma máquina e aquilo depois ali repetia as cópias e se nos enganássemos a fazer qualquer coisa ao fazer o teste, tínhamos de escrever outra vez o texto todo de novo. Não havia, quando surgiu o computador e nós pudemos ver que, enganei-me aqui, deixa-me só substituir esta palavra. E estava o texto na mesma feita. Isso foi um alívio, foi qualquer coisa de formidável. Mas também para além disso, mas antes disso, desse uso dos computadores, vieram as fotocópias. Que já foi um grande avanço, poder fotocopiar uma coisa em vez de estar a copiar tudo outra vez. Eu lembro-me que eu estava numa reunião de grupo. A reunião de grupo é aquela reunião em que estão só os professores daquela disciplina.
estávamos na reunião de grupo e era preciso fazer qualquer coisa e um texto tinha de ser copiado para todos. E eu disse, faz fotocópia. E todos se riram, porque dizem assim, pronto, agora estamos na era das fotocópias, porque de facto depois houve assim uma febre de fazer fotocópia para tudo. Claro. Qualquer coisa, preciso de um texto. E agora são Tem regrados. fotocópias limitadas. Preciso de um texto. Opa, tinha o texto, olha, este texto está tão engraçado aqui no livro, precisamos só de agora trabalhar o texto. Faz-se fotocópia do texto, era muito diferente de ter de pegar no texto, copiá-lo todo, escrever à máquina o texto, não é? Depois ter de fazer várias cópias daquilo, enfim. Ou passar num era muito mais, perdia-se muito mais tempo nessas coisas. Agora não, pronto, agora temos É tudo facilitado. o computador, é outra era, está tudo facilitado, mas isso traz-nos um problema. Este avanço tecnológico levou, e mesmo nas notícias e em tudo mudou, e fez com que o aluno estivesse muito mais a par de tudo o que se passa, portanto pode ir buscar, portanto, aí tornou-se, e passou a existir uma escola paralela a esta escola, ao liceu e à escola, portanto passou a haver uma escola paralela que é muito mais atrativa para vocês, jovens, porque tem imagem, tem tudo, não é? E ajuda muito, e tem coisas muito boas. Se bem utilizado. Também Se bem utilizado e tem informação muito boa mesmo, porque dá muita informação, mesmo sobre ciências, sobre história, sobre tudo. É uma questão de escolher os canais que se quer e que sejam úteis, não é? Porque estar agarrado só a determinados canais não tem vantagem. Mas isso foi um desafio também para o professor, porque o professor não pode ficar a dormir. Tem que se adaptar O professor tem também de estar constantemente atualizado. Porque se o professor não se atualiza, se ele não acompanha a evolução e as notícias, e tudo, pode chegar à sala de aula e o aluno sabe mais do que ele. É confrontado com isso, não é? Do aluno levantar uma questão e o professor dizer, o que é que ele está a falar? Eu não sei nada disto. Não é? Portanto, o professor teve de trabalhar muito mais. Além da sua formação, não é? Tem de estar sempre a atualizar-se. Até porque há recursos disponíveis hoje em dia que o professor, estão à mão do professor, que ajuda o professor a lecionar a matéria. Exato, se ele quiser pesquisar, também pode. Depois apareceram os quadros interativos, por exemplo. Exatamente, e é tudo. Mas o professor tem de se atualizar. Claro. Tem de saber utilizá-los. Exatamente. Não é? Teve de se formar no que diz respeito à informática, porque senão era ultrapassado. Quer dizer, Ainda aqui há uns episódios atrás, há 2 episódios atrás, temos aqui o Francisco Oliveira da Inspiring Future, que nos disse que o programa de matemática iria ter uma componente a ver com a informática. com a parte informática. Portanto, isso irá obrigar naturalmente os professores. Têm de estar sempre atualizados. Exatamente. Têm de se formar os professores. Aliás, vocês falaram na mudança do liceu para as escolas secundárias. Isso aconteceu, começou a acontecer em 1975. Portanto, em 76 já eram tudo escolas secundárias. Deixou de haver ensino liceal e ensino técnico. Passou a ser tudo escolas secundárias. Unificaram o ensino. Teve algumas desvantagens. Eles depois, mais tarde, foram outra vez buscar o ensino técnico, porque de facto fazia falta formar pessoas para a vida ativa. Profissionais. Exatamente, é depois isso. foi-se buscar isso outra vez, porque na altura destruiu-se isso tudo. Porque todos nós éramos iguais, não havia que estabelecer que uns eram mais do que outros, toca unificar o ensino todo, é tudo por igual. E não pode ser bem assim, não é? Portanto, também temos que estabelecer as diferenças. Portanto, unificou-se isso tudo e depois, mais tarde, quando se unificou, foi quando se passou, que antes era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O primeiro ano era o quinto, o segundo ano era o sexto, que era do ensino preparatório, depois o sétimo ano era terceiro, portanto, tinha outras designações. Portanto, vocês no liceu, na secundária,
passaram a ter o 6º, 7º, 8º, o 7º, 8º, o 9º. E depois o E o 10º, 11º. E depois, mais tarde, ok. o 12º. Ok. Isso antes de chegarmos ao 12º, ainda houve aí umas voltas que ainda se deram. Estás a ver? A matemática que era poupada. Na minha opinião, acho que, por falar nos avanços tecnológicos e tudo, vai-se entrar numa nova era que os professores têm que se adaptar, e até vou pegar num ponto depois adjacente a isso, que é a era mais digital. Ou seja, vai-se deixar de haver, se calhar, livros daqui por uns anos, cadernos. Mas já temos escolas em que, por exemplo, eu tenho conhecimento de um colégio no Porto, não vou estar aqui a mencionar o nome, que os alunos eles não levam livros, levam um tablet para a escola. E tem, ou seja, Sim. isso tem algumas vantagens. Tem algumas vantagens, a principal vantagem é não ter que carregar com 13 kg na mochila. Sim, Mas é uma grande apontamentos vantagem. assim e rascunhos, se calhar não é tão fácil, por exemplo. Pois, mas é assim, Mas- é uma evolução. Mas eu acho que de qualquer modo faz falta o Sim. manual, o sim. suporte, o claro. poder ter, até é mais prático. E depois também para proteger os olhos. Está sempre a olhar para o ecrã, embora haja protetores de ecrã, mas o livrinho e o papel também faz falta. Mas estávamos a falar agora. Estamos a falar de... Pronto, e lá está aquele assunto adjacente que eu ia referir, que é a idade dos professores atualmente, que até se fala muito, que os professores estão a ficar com uma idade mais avançada e não estão a haver novos professores. Está a haver renovação. Ou seja, isso pode afetar um pouco, pode não afetar, principalmente nessa nova era digital, que os professores não estão tão atualizados. E também, qual é a sua opinião sobre por que não haver tantos professores a ser formados de momento? Eu encontro uma razão só. É que eu acho que os professores, a partir de determinada altura, foram... como é que eu hei de dizer? Foram maltratados. Foram maltratados. Maltratados mesmo a nível da esfera superior. Foram maltratados. Enquanto que, antes, o professor era de facto considerado sempre e respeitado em toda a sociedade. E as esferas superiores do Ministério da Educação respeitavam o professor e valorizavam. Houve aí uma altura em que, começando exatamente pelo Ministério da Educação, o professor começou a ser desrespeitado. Quer dizer, partiram do princípio de que os professores eram todos uns balas. E passaram essa imagem que o professor não trabalhava, que o professor não se aplicava. Mas isso devido ao Ministério da Educação, que fez passar essa imagem? Também houve da parte do Ministério da Educação, houve também alguém das estruturas do Ministério da Educação que também passou um pouco essa mensagem. Mas em que sentido? Se me permite perguntar, que eu não estou a... Pois, em que sentido? Dizendo mesmo que os professores que não trabalhavam, que não se estavam a aplicar como devia. Não faz muito sentido o Ministério da Educação Não, houve, reclamar mas do houve. trabalho Pois, dos exatamente. seus Pois, funcionários. não faz. isso Mas foi- às foi vezes, criar- há uma pessoa que está à frente e que passa um bocado essa imagem. Sim, não é? Depois isso foi refletir exatamente nessa crise. Isso Da renovação de reflete. Já agora, os pais também, pronto, sempre também embarcaram perfeitamente. E começou, de facto, a haver um menor respeito pelo professor, além de que ele começou a ter de exercer, desempenhar funções que no fundo não lhe deveriam ser atribuídas, que não lhe competiam, mas ele também foi sobrecarregado com essas funções. Começa-se a exigir muito trabalho sem dar as ferramentas necessárias. E a partir daí, pronto, as coisas não funcionam. E obviamente, olhando para isso, um jovem não quer ir para o professor. Mas eu, na minha opinião, também acho que é um bocado por motivos salariais, que também não é por ir além, mas haver. principalmente agora, mais recentemente, tem-se falado muito por motivos contratuais.
Ou seja, não se vai logo para o isso é quadro. outro aspecto. Exatamente. Isso nem se vai, nem existe. Estão a destruir os Estão a quadros. destruir os quadros, é Estão a tudo destruir a os quadros. contratos. Portanto, nós tínhamos uma carreira. Eu, quando entrava no ensino, eu sabia que ia estar no ensino, embora, pronto, no princípio não fosse bem assim, também tínhamos muita dificuldade em efetivarmos, mas quando efetivávamos numa determinada escola, nós pertencíamos a esse quadro dessa escola e sabíamos que a partir desse momento A sua carreira era a minha carreira feita ali, naquela escola. Portanto, eu tinha a vida mais ou menos estável, não é? Eu sabia, estou agora, já efetivei, e eu vou estabilizar aqui a minha vida. A partir de uma determinada altura, deixaram de substituir os professores efetivos no quadro da escola. Eu, por exemplo, quando saí da escola, ninguém foi ocupar o meu lugar. Começou-se a fazer antes contratos. E contratos que não duram. Pronto, são contratos, não é a mesma coisa. E não garantem a tal Não estabilidade. garantem a estabilidade. Exatamente. E essa falta de estabilidade, é uma desmotivação. Obviamente. É uma desmotivação. Aliás, é o que está a acontecer. Vocês ouvem agora também as notícias dos médicos. É a mesma coisa. Acabaram também com as carreiras deles. Não é? Não há carreiras, só há contratos. E o contrato é uma insegurança. Mas os professores não têm aquela vertente a nível de colocação. Tanto está no norte como já vai para o sul. Sim. Assim, Mas é isso, assim. Muito É que... não garante como te estabiliza a tua Sim, vida. claro. mas antes também, o professor sempre teve um pouco isso, antes também era assim um pouco, mas depois estabilizou, depois do 25, depois não foi logo a seguir ao 25 de Abril, foi mais adiante um pouquinho, estabilizou. Mas depois disso, ultimamente, está outra vez essa falta de estabilidade. Não há estabilidade, não há segurança, não há uma carreira, o professor não efetiva, tanto está aqui como está ali, quer dizer, quer criar família, quer organizar a sua vida, mas não tendo nada de certo, não tem incentivo. Infelizmente, nesses empregos mais necessários, que é o ensino, a saúde, não se está a gerir isso muito bem. Não se dá valor como deveria dar aos profissionais. Está-se a degradar. Estamos a ver agora o caso da obstetrícia. Obstetrícia. E outras especialidades. O facto deixou de haver carreiras. E, portanto, não há incentivo. E então fogem todos. Fogem todos, porque as pessoas vão para o outro lado. Os médicos vão para o privado, as pessoas não tendo mais para onde ir, vão procurar outras. Eu encontrava facilmente pessoas preparadas que se formaram para o ensino nas caixas dos supermercados há poucos anos, portanto, porque de facto não tinham para onde ir, porque houve assim deixar fugir as pessoas do ensino e elas então, sabendo que depois não têm emprego, desistem, não? Claro. Vão desistindo. Claro. Bem, pegando aqui noutro tópico, e agora chegando mais aqui para a parte mesmo da nossa escola, da Escola Secundária de Paredes, queria perguntar como é que tu começaste por te relacionar com a escola, que cargos desempenhaste e como é que viste o evoluir da escola ao longo dos anos? Ora bom, eu fui contratada para a escola quando nasceu em 1962, foi no dia 10 de outubro de 1972 que abriu a escola, que foi dadas as primeiras aulas. Havia muito poucos professores, éramos 10 professores só, também eram poucos alunos, eram só 4 turmas, eram 3 turmas de terceiro e uma de quarto, ou seja, 3 turmas de sétimo e uma de oitavo. Ok. Nos lembros agora, a tradução. Mas não havia muita gente formada nessa época. E, portanto, os professores formados e os professores efetivos estavam nas grandes cidades. Não vinham para aqui, não vinham para o interior, ficavam no Porto, Lisboa, Coimbra, pronto. E então havia os contratos a nível de escola, uma pessoa tinha de concorrer com as habilitações que tinha, se tivesse as habilitações mínimas,
podia ser contratada, não é? Pronto. E foi assim que eu comecei. Comecei aqui na escola, no liceu, como professora de português e inglês, porque na altura não havia professora de português, portanto eu, como tinha um mínimo exigível para ensinar português, fui ensinar português. E depois também, ao mesmo tempo, no ciclo preparatório, porque eu aqui tinha muito poucas horas, tinha só 12 horas. No ciclo preparatório, na escola preparatória, professor Teixeira de Vasconcelos, que era como se chamava na altura a escola preparatória, também comecei com 12 horas e puseram-me a dar, porque tinha a habilitação mínima, o português e francês. Eu cheguei a dar francês. Cheguei a dar francês, pronto, eu sou de germânicas, de línguas germânicas, não sou de línguas românicas. Românicas é que é o francês e o português. Mas nesse primeiro ano dei francês, nesse ano nunca mais voltei a dar. Depois o ensino, depois mudei-me só para o liceu, fiquei só no liceu nos outros anos, e o liceu passou então à escola secundária. Houve o 25 de Abril, com o 25 de Abril o vice-reitor foi chamado para a escola dele, que era no Liceu Garcia da Horta, no Porto. Ele estava destacado aqui. E antes de ir para deixar o liceu entregue, elegeu uma comissão de gestão. Portanto, reuniu os professores e nós estávamos na época de eleições e elegeu uma comissão de gestão. Eu pertenci logo a essa comissão de gestão, mas aquilo durou pouco tempo. Depois veio logo do Ministério ordens de que o professor mais antigo é que tinha de assumir a direção da escola. Entretanto, houve ali, estávamos no pós-25 de Abril, era o tempo da liberdade, o povo é quem mais ordena, e toda a gente mandava, e o próprio Ministério da Educação perdeu um bocado de controle sobre as escolas, e então só mais tarde, já no fim de 74, é que saiu um decreto-lei para eleger o primeiro Conselho Diretivo. E foi eleito, e eu pertencia a esse Conselho Diretivo. Estive durante um ano como vogal, depois a Presidente do Conselho Diretivo foi para outra escola e eu fui eleita Presidente e fiquei como Presidente do Conselho Diretivo mais um ano, mas aquilo era as colocações dos professores pelo Ministério era uma loucura. É o pós-revolução. Era pós-revolução. É a continuidade da revolução. Era o Gonçalvismo, foi no tempo do Gonçalvismo, do Vasco Gonçalves e de Pinheiro de Azevedo, chamava-se PREC. Aquilo foi o povo, tudo estava, foi quando tomaram conta das quintas no Alentejo, o povo tomava conta de tudo, pronto. Só em 76 é que, então, os ministros sucediam-se, os ministros não aguentavam muito tempo lá, era assim um bocado desregulado, e só depois então é que tudo serenou mais a partir até de 78. Ok. Parece-nos, temos que concluir, que já nos está a chamar a atenção. O último tópico, Eli. Fora um bocado do ensino, tem que ser mesmo bastante rápido. Sabemos que a doutora tem como hobby, como outra vertente, fora do ensino, a escrita. E lançou um livro muito recentemente. Faça só assim uma publicidade rápida para termos mesmo que... Pois, eu costumo dizer, quando me perguntavam porque é que tu não escreves, eu costumava dizer, eu ou faço ou escrevo. Não é? Eu, quando estava a trabalhar, de facto, não tinha tempo para escrever. Quando veio a Covid, apareceu a pandemia. Fomos obrigados e me roubaram os netos. Fiquei sozinha, não é? Fiquei mas com mais tempo. Sim. E nessa altura organizei algumas das coisas que eu tinha assim só escrito assim um pouco apontamento, organizei e decidi de facto publicar um livrozito
que tem como o tema, digamos, transversal a todo o livro é a força do amor, e foi esse o nome que eu dei ao livro, a força do amor. Portanto, foi uma experiência que espero continuar. Tenha tempo e pronto, e vai-se escrevendo. Bem. Muito bom essa vertente da escrita, porque não se deixou acabar pelo ensino, não é? Não se deixou acabar e quis enverdar noutra vertente. E não para mais foi uma... Pronto, a pandemia foi uma... Exato. Eu estava a dar aulas nessa altura na Universidade Sénior, que me pediram para eu dar aulas na Universidade Sénior. E eu dei durante os... Quando me aposentei do ensino oficial, como voluntário, dei algumas aulas na Universidade. Mas depois também a Universidade Sénior encerrou com a pandemia. Portanto, eu fiquei sem nada. Contornar a situação. Tive que decidir, não, mas parar não pode ser. Nós não podemos parar. Parar é morrer. Parar é morrer. Nós temos que nos manter ativos. Exato. E, portanto, eu fiz uma coisa que eu gostava, que sempre sonhei fazer. E voltei-me para a escrita. E muito bem. Temos mesmo que concluir, já nos estão aqui a complicar a vida. É verdade, tem que ser, temos que respeitar os temas. Não é? Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Doutora. A avó de Jonas. Obrigada eu. Foi um prazer estar convosco. E é sempre bem-vinda aqui. É sempre bom estar com gente jovem e assim com vontade. E meta juízo na cabeça do seu neto, que ele precisa. Ele tem muito juízo. E para acabar, porque este episódio não fomos só nós três a gravar, não é verdade? É verdade. Temos também a Rita connosco. Rita, se quiseres vir aqui. Rita, tens alguma coisa a dizer? Agradecer-vos principalmente, porque realmente eu acho que o nosso percurso começa através dos sonhos e é seguido das oportunidades que temos e de realizar essas oportunidades e continuar sempre a sonhar e a acreditar. E principalmente agradecer-vos aos dois e à Nova Canal por também terem dado esta oportunidade. Tá bom. Nós é que agradecemos. Somos todos jovens, estamos todos num sonho. O prazer foi nosso. E o prazer foi nosso. Bem, e parece que está feito. Portanto, vamos concluir. Mais um. Já sabem, para a semana a mais. Às 7 menos um quarto. Aqui. Na Nova Canal. Nova Canal. Sempre Novão, sempre seu.